Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos na nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar bastante sobre assessoria de imprensa, né? Contextualizar quando que ela ganhou importância, né? E a Jéssica vai falar um pouco, né, do que é essa assessoria de imprensa, né? Para que assessoria de imprensa? Tá, bom, a assessoria de imprensa, ela é basicamente a ponte entre o cliente e a mídia como um todo. Então esse cliente, ele pode atuar, enfim, em vários segmentos, em vários setores. Ele pode ser um evento, ele pode ser um artista, ele pode ser um escritor, ele pode ser um político, uma pessoa pública, ele pode ser, enfim, pode ser um produto também. Você pode ter um cliente que é um único produto. É tudo isso. E o assessor, ele é a ponte, é quem vai fazer toda essa comunicação, quem vai pensar estratégias, né? Porque às vezes no imaginário fica que o assessor de imprensa é só o cara que agenda coletivas ou que dispara releases. E não, ele vai criar toda a estratégia de comunicação para que esse produto, para que esse cliente, enfim, para o que quer que seja que ele esteja assessorando, tenha uma visibilidade. E aí, óbvio que isso varia muito, por isso que demanda muito estudo, demanda tempo, demanda se focar nisso. Varia muito para onde vai, o que ele quer. Então, sei lá, se eu fizer assessoria de imprensa de um refrigerante, é totalmente diferente de eu fazer assessoria de imprensa para um grupo de rap, né? O público que eu vou atingir é outro, as pessoas com quem eu tenho que falar são outras, todo o meu mailing para onde eu vou enviar esse release vai ser diferente, todas as estratégias vão ser diferentes. Então, a ideia desse módulo é a gente exemplificar um pouco do que são essas estratégias, o que cada um pode fazer e de uma maneira que permita com que as pessoas tenham mais autonomia, até na hora de escolher um assessor, até na hora de contratar alguém para assessorar, quando contratar alguém, quando é possível que a pessoa mesma consiga dar uma manutenção nessa comunicação sem que ela dependa de uma terceira pessoa para fazer isso. Tudo isso, enfim. Acho que em casos de artistas, que eu acho que é a maioria do público do nosso curso, ou de empreendedores, pequenos empreendedores, a própria pessoa pode fazer muita coisa sem precisar contratar uma assessoria. É claro que quando ela quer uma ação maior, quando ela quer pensar estratégias diferentes, ela vai buscar um profissional, e o profissional ele se diferencia, enfim, tem assessorias segmentadas. Eu trabalho, por exemplo, muito mais com cultura, com arte, e, enfim, com música, e tem pessoas que trabalham só com coisas corporativas, então tem assessorias que atendem contas só de produtos, tem assessorias que atendem, só gerenciam crises, tem assessorias exclusivas para políticos, e assim sucessivamente, né? Então você vai procurar uma que tenha a ver com o seu produto. Você pode gostar, às vezes, muito de alguém, mas não tem a ver com o produto que você está querendo anunciar, com o produto que você está querendo promover enquanto, né, artista, empreendedor, enfim. Acho que como é a assessoria de imprensa, o que é a assessoria de imprensa, é basicamente isso. Acho que você tinha uns dados, né, Elisandra, de contexto, de como que ela surgiu no Brasil, acho que foi após a ditadura, sim, né? Sim. Acho que é legal a gente falar também um pouco sobre isso, até para o pessoal entender, porque existe uma rixa, né, e, tipo, a galera fala, jornalismo é uma coisa, assessoria de imprensa é outra, né? Mas eu acho que elas estão muito interligadas e é importante a gente passar pelos dois lados, até para saber como atuar, né? Até para saber como fazer. E assessoria, até dentro do curso de jornalismo, era visto como um nicho, né? Que a gente costuma falar que é um dos mais caros dentro do jornalismo, né? Porque faz essa ponte, né? E geralmente trabalha com empresas, enfim. Mas essa parte de assessoria, ela ficou muito mais forte, né? Com o processo democrático, né? Após a queda do regime militar, que fez com que o profissional de comunicação ele tivesse uma importância, né? Desse contexto, né? Nesse contexto social, porque antes, né, por conta da censura, né, então esse profissional era monitorado, né, não tinha a liberdade de expressão, autonomia, né, autogestão, então nem se fala. Então, diante dessas mudanças, tanto empresas privadas quanto públicas, elas precisaram prestar contas para os cidadãos brasileiros, né, tipo, e aí, o que você está fazendo, né, não dava mais para você gerir tanto empresa, né, uma empresa pública quanto privada, sem passar essas informações para a imprensa, né, então essas empresas passaram a ser monitoradas, então elas precisavam dar essa devolutiva para a sociedade, né? E aí veio a contratação da assessoria de imprensa para fazer essa ponte, né? Esse link, né?
tendo também esse papel, né, essencial de interlocutor entre os segmentos, né? Então, né, a assessoria de imprensa, ela, nesse período, né, que é final dos anos, né, dos anos 80, anos 80, começo dos anos 90 que começa a ter essa importância, né, na sociedade, né? Eu acho que a gente teve a queda do diploma, né, da profissão de jornalista em 2009, e isso mudou a legislação, mudou a lei da liberdade de imprensa, enfim, houve uma série de mudanças, e é possível, sim, que qualquer pessoa que estude, que tenha interesse e tudo mais, seja um assessor de imprensa, por que não? É claro que é muito mais comum você ser um assessor de imprensa quando você é jornalista, até porque boa parte da grade do curso é voltada para assessoria de imprensa, para o marketing, e assim como a grade da publicidade, da propaganda e das relações públicas. E acredito que do rádio e TV também. Esses 4 cursos compreendem uma grade que lida com comunicação empresarial, com assessoria de imprensa, que está tudo nesse bolo, né? Um bolo só, assim, mas é muito comum o pessoal confundir, né? Tanto que confunde com produção, né? Acha que o assessor é o relações públicas, acha que ele é o produtor de eventos, acha que ele é o social media sempre, então a pessoa fala assim, vou contratar um assessor de imprensa para mandar um flyer da hora pro meu evento. Não, assessor normal, eu não faço flyer, não sei fazer. Então, assim, você pode ter uma ideia, você sabe o que conter nesse flyer, o que vai nesse flyer, mas nem sempre você vai dominar a ferramenta para fazer esse flyer. Vou contratar um assessor de imprensa que ele vai gravar meu videoclipe. Não, a gente não grava o videoclipe, a gente faz roteiro, a gente divulga esse videoclipe, pensa em estratégias para onde ele vai entrar, como a gente vai lançar esse videoclipe, em qual canal, em qual data, qual a melhor maneira de fazer isso, mas a gente não vai gravar esse videoclipe. Não, eu vou contratar um assessor de imprensa porque, olha, amanhã eu vou estar no Faustão. Né? Não vai, é um processo lento, é um processo... E também, assim, você tem que pensar, né, porque muita gente fala assim, não, eu quero bombar em todos os lugares, nossa, eu sou aqui, canto funk, sou um MC e eu quero estar no Sabadão Sertanejo. Não vai estar, gente, porque não dialoga, né? Então, o assessor é justamente para isso, é para tentar pensar estratégias e segmentar também o teu produto, né? Onde é importante que você esteja, né? Porque não adianta eu querer vender cerveja numa comunidade evangélica onde as pessoas não bebem, né? Não adianta eu ser um MC de funk e querer cantar no Sabadão Sertanejo. Não vai funcionar. Então, assim, não adianta metralhar e contratar um assessor achando que ele vai te colocar em todos os lugares. Ele vai te colocar onde você tem que estar, onde é importante que você esteja para que teu produto, tua marca, tua persona pública cresça e, enfim, que você atinja um público cada vez maior, consiga contratos melhores, fechar eventos, shows, enfim, qual que seja o seu objetivo, com mais frequência. Daí a importância de ter uma assessoria que seja séria, que trabalhe comprometida, que apresente resultados também, né? Porque também tem muita gente que chega no assessor e fala, olha, eu vou fechar a assessoria, mas você garante que eu vou sair na Folha de São Paulo? Gente, se o assessor garantir, é furada, sai fora, porque não dá para garantir, a menos que, sei lá, a pessoa tenha um esquema fortíssimo ali, que vai ser um esquema corrupto, não vai ser um esquema legal, porque não dá, a menos que você compre um anúncio também, que você tenha muita grana para comprar esse anúncio, aí o assessor pode garantir que você vai sair. Do contrário, você lida com inúmeros fatores que fazem com que a pauta caia, com que o teu cliente não saia na data prometida, às vezes até sai, mas sai um tempo depois. Então, é impossível garantir, não tem garantia, não existe essa garantia. Quem garante isso tá de sacanagem, que não tem como garantir. Se um assessor fala, olha, eu garanto que você vai estar no Faustão, mentira, ele não consegue te colocar lá com essa facilidade. Tem gente que tem os meandros e consegue com mais facilidade do que outros, mas se garantir é furada, porque a gente lida com até porque tem muitos imprevistos, né? Inúmeros outros fatores. Na agenda cultural da periferia, né? Além da gente receber um material muitas vezes muito cru, né? A pessoa, né, falava assim, mandava um fly, né, sem nada escrito, um histórico, né, por que surgiu aquele evento, né, a data, às vezes faltava a hora do evento, essas coisas são fundamentais, mas manda um material muito cru,
quer garantia, né? Na agenda da periferia eu não conseguia garantia. Eu falei, olha, eu mando material, e aí muitas vezes a gente manda de forma errada, né? Você manda, no caso da agenda da periferia, publicava 120, 130 eventos por mês, e aí a pessoa manda lá, procura no meu Facebook, né? A gente não tem esse tempo, né? Então, quando a gente vai mandar um material para a imprensa, a gente precisa mandar com o máximo de informações possíveis, mas sem ser pedante, né? Sem ser aquela coisa de... Carregada de adjetivos, carregada de adjetivos. Meu maravilhoso show amanhã na Galeria Olido, que eu vou lançar meu incrível CD com a minha banda fantástica, com as minhas dançarinas gostosas. Gente, não dá, né? Não é uma receita, é um release e ele tem que informar, não só trabalhar. Na próxima aula a gente vai falar mais de como fazer um bom release, né? Mas esse cuidado, né? Porque é complexo, né? Não dá pra você... Né, você tem que mandar, né, as informações corretas, né? Então aí manda o fly e não manda um contexto, né? Tipo, quem que é o coletivo que está organizando, por que surgiu esse evento. Aí às vezes tem o nome dos convidados. Muitas vezes, né, na agenda da periferia eu tinha essa dificuldade porque eram grupos desconhecidos, né? E muitas vezes desconhecido até por mim. Então aí você tem que ver se o nome do convidado está escrito correto, né? E às vezes você não encontrava nada na internet, né? Isso eu estou falando da agenda da periferia, eu falava que era a imprensa dos esquecidos, né? Dos invisíveis, não, mas né? Então a sua importância, uma importância muito grande. Não, mas justamente né? por isso, né? Divulgavam coisas que não ia sair, né? Na Folha. Mas, por exemplo, os eventos de capa, para mim, aqueles eventos poderiam estar nos grandes veículos, porque eram matérias com potência, né? Com potência, com material completo, mas não era divulgado, mas né? Acontece também que às vezes os veículos menores acabam pautando também a grande imprensa, né? Eu sinto muito isso, assim, quando eu escrevo para algum blog, mesmo com a agenda, quando saía de repente alguma coisa de algum grupo, enfim, o pessoal da grande mídia acessava aquilo, via, enxergava o potencial de uma pauta e aí acaba procurando quem é o assessor que estava na capa e vai aprofundando. Então eu acho que tem gente que despreza também, né? A mídia pequena fala, eu não vou investir em blog, em influenciador digital, em mídias alternativas, porque não é meu objetivo, eu quero estar logo na Folha de São Paulo, na Veja e na Fátima Bernardes. E acho que às vezes essa mídia menor acaba influenciando e pautando também a grande mídia de alguma forma, porque quando cria um buzz, as pessoas começam a aparecer, começa a ter um destaque mesmo nessa mídia independente e nessa mídia que é menor no sentido de ter menos recursos, enfim, alcança esse destaque e chama a atenção da grande mídia, né? Até a própria, né, eventos que ele tem muita curtida, muita, né, muito compartilhado, ele acaba chamando a atenção também. Total. Né? Acho que pra gente, tentar ser um pouco mais objetivo, assim, acho que pra gente pensar. Então, acho que a gente já contextualizou o que é assessoria de imprensa, e aí acho que qualquer pessoa pode fazer assessoria de imprensa, sim, basta que estude, se dedique para isso, e as pessoas que estão aqui nos assistindo e fazendo o curso podem sim também gerir suas próprias carreiras e produtos. O que essas pessoas podem fazer que independe de contratar ou não uma assessoria de imprensa? Pode fazer um release, ela mesma pode montar um release que seja bem feito, bem estruturado, pronto para enviar para a imprensa. Pode criar o próprio mailing, porque o melhor mailing é o que a gente cria. Depois a gente vai dar umas dicas de como criar o mailing e também de como fazer o release. Pode impulsionar coisas nas redes sociais, criar eventos nas redes sociais, pensar as próprias estratégias de lançamento e de como promover, enfim, o próprio produto e tudo mais, porque a pessoa está em contato direto com isso também. Então, para ela tirar uma foto de um produto, sei lá, tem uma marca de roupa e aí ela quer vender essas roupas e ela só tem a rede social. Ela mesma pode tirar as fotos dessas roupas, ela mesma pode postar, ela pode criar uma agenda de posts para fazer isso, ela pode fazer uma live contando sobre a marca, explicando sobre a marca e tudo isso com um celular, sem coisas que exijam grandes equipamentos, sem coisas que exijam uma grande estrutura. Então é super possível. Um exemplo prático, um colega meu é um MC de Volta Redonda, o Thiago Elninho, ele
tá super sem grana para contratar uma assessoria de imprensa, mas ele veio trocar uma ideia. Ele falou, eu já fiz algumas coisas, já lancei em alguns veículos, eu tô com um videoclipe novo, como é que eu posso lançar? O que você me sugere? Como é que eu posso lançar esse videoclipe e tal? Já lancei em XXX veículos, queria lançar num veículo um pouco maior. Tenho contato de fulano, fulano e fulano, o que você acha que é melhor? Eu falei, eu acho que em tal veículo é melhor, tem mais visibilidade e tudo mais. Prestei essa consultoria na amizade para ele, que não costuma acontecer também, mas como ele é meu amigo, eu prestei essa consultoria na amizade. Ele procurou o jornalista, fechou um lançamento exclusivo com o jornalista, ele mesmo fez o release, enviou esse release e vai lançar. Então é super possível, né? Porque às vezes a gente fica falando e aí fica muito no campo da ideia, a pessoa gela, fala, não vou dar conta, não vou conseguir fazer. É super possível, ele tá fazendo, não vai me deixar mentir, que ele mesmo fez isso e conseguiu lançar num portal grande, um portal de música, o videoclipe que ele fez, que ele gravou, ele mesmo fez o release e conseguiu. E aí, com certeza, acho que lançando nesse portal, portais que cobrem hip hop e tudo mais, vão querer a pauta, vão contatá-lo, e aí com isso ele vai emplacar entrevistas, enfim, tudo mais. Um exemplo de autonomia e autogestão, assim. Acho que vai bem. Melhor impossível. Acho que vai bem ao encontro do curso esse exemplo. E aí acho que a gente pode falar, tipo, ok, isso a pessoa pode fazer, né, entre outras coisas, acho que ela pode ir contatando e criando esse próprio mailing, até porque desafoga, né, porque não tem tantos profissionais também específicos, nesse caso, falando de cultura da periferia, de hip hop, de literatura marginal, para dar conta de fluir isso tudo, né. E muitas vezes, assim, você tem que estar no lugar certo e na hora certa, né? Eu vou trazer muito exemplo da Agenda da Periferia, né? Porque estava com uma atuação lá há 10 anos e no mês de fevereiro, não lembro o ano, aconteceu de um grupo chamado Asfixia Social, um grupo de hardcore lá de São Bernardo, no mês de fevereiro. Geralmente, mês de fevereiro, a gente divulgava os blocos, né? De rua e tal. E aí, assim, nesse mês a gente tava, tipo, já tinha divulgado o Ilu, né? E tipo, e aí, o que a gente vai divulgar esse mês? E aí rolou, eles mandaram, né, a pauta, era uma turnê por São Bernardo, Santo André, que geralmente é uma região que a gente recebe poucos eventos, né? E aí tinha bom release, uma foto boa, né, todos os endereços da onde ia acontecer a turnê, e aí eles mandaram despretensiosamente e virou capa, né, porque a capa muitas vezes a gente fazia, né, reunião de pauta, né, tinha toda uma discussão, a importância, a relevância, por que ser capa, né, porque a capa é capa, né, destaque, capa é capa. Então esse exemplo, né, da banda Asfixia Social é importante para a gente ver, quando a gente manda o material certo, a possibilidade dele ser divulgado é muito maior, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que o jornalista ele não trabalha para você, né? Se você tem um assessor de imprensa, ele trabalha para você. Mas o jornalista dos veículos, eles trabalham pro veículo. Então, se você manda um material que vai demandar muito trabalho, né? Como o exemplo anterior, de você mandar só o fly, né? Mandar o fly e fala assim, retire as informações do fly. Isso não é bacana de fazer, né? Nem um pouco. Não, e também é importante a gente entender, eu já vou explicar melhor essa estrutura do release, do que conter, de como enviar isso pro jornalista, mas é importante ter essa noção, porque é fato, tipo, numa redação, o jornalista recebe por dia, sei lá, uns 200, 300 e-mails só com sugestão de pauta. Para ele filtrar isso, assim, pensando num veículo que abrange e cobra, enfim, nacional, mesmo que setorizado por editorias. E aí vamos pensar na editoria de cultura, tal. Ele recebe muita sugestão. Então, para ele abrir teu e-mail, ele já tem que ter um título muito legal, já tem que estar identificado ali, sei lá, entre colchetes, que aquilo é uma sugestão, que aquilo é uma pauta, que aquilo é exclusivo. E aí, acho que o mais importante é entender dessa abordagem. A gente tem um módulo também para falar só sobre a abordagem, sobre essas técnicas de relacionamento com a imprensa, né? Porque é muito importante você saber ligar para o jornalista depois ou contatá-lo de uma maneira que não seja invasiva, que não seja perseguidora, que você não seja stalker do jornalista, mas que ele entenda que ali pode ter uma pauta. E também tem que ter relevância, gente. Não adianta você achar, meu trabalho é muito foda, nossa, olha,
é pauta todo dia eu vou mandar release, toda semana, porque eu quero ser muito famoso. Não adianta, tem que ter relevância. E mesmo quando tem relevância, você não vê as pessoas todo dia, você não vê Ivete Sangalo todo dia na Globo, porque não tem relevância, não tem como você falar de único exclusivamente de um artista, de uma pessoa, de uma marca, a menos que você pague por isso. Que não é o caso, né, que a gente está trazendo aqui. Não tem como. Então não adianta você também achar que você vai contratar uma assessoria de imprensa, por exemplo, e que só vão falar de você. O tempo todo dia, toda semana, não vai. Não vai. Jéssica, você tinha dado um exemplo do que fazer, né, você mesmo, né, e tal. Sim. Mas que momento que a pessoa deve contratar uma assessoria? Então, eu acho que nesse momento, quando ela tem um projeto um pouco maior, eu acho que é importante a gente pensar que a assessoria também não é toque de caixa. Porque muita gente tem projeto. Então, vamos pegar que a pessoa tem um projeto literário que ela distribui livros em áreas comuns de São Paulo. É um exemplo hipotético, não existe esse projeto. E aí a pessoa ela tem esse projeto, ela executa o projeto bonitinho e tal. Só que chega no final, ela precisa prestar contas. Aí ela fala, puta, não saiu uma nota do meu projeto em nenhum lugar. Por quê? Porque ela fez tudo errado na hora de divulgar. Ela mandou release com foto enorme, ou mandou sem foto, mandou só o flyer. Não saiu. As pessoas, os jornalistas, os blogueiros não deram nem moral pro projeto, não teve relevância na imprensa. Aí ela fala, o que eu vou fazer? Vou contratar uma assessoria de imprensa. Aí falta uma semana para acabar o projeto, ela já fez todas as ações e ela quer uma assessoria de imprensa para divulgar o projeto. Não tem jeito, o assessor não vai conseguir tirar leite de pedra, não vai conseguir fazer milagre. Então, o que é importante? Você tem um projeto, que você acha que é um projeto que vai ter uma execução legal, que vai gerar uma mídia bacana, que você precisa dessa mídia para o projeto, já coloca antes de mandar o projeto, prevê uma verba para o assessor de imprensa, porque o assessor de imprensa também come, também precisa. Não é caro, porque muita gente fala, mas é muito caro. Não é caro, não é caro. É super possível ter uma assessoria legal, contratar uma pessoa que entende daquilo que você está fazendo, que você está executando, é super possível. Tudo é possível de negociação. E tudo é passível de negociação, é super passível de negociação. E coloca o assessor nesse projeto. Acho que quando contratar assim, quando você tem um projeto grande, você quer ter um destaque, você quer ter um plano de comunicação, você vai lançar um disco, aí você fala, bom, eu vou lançar, não tenho nada, não soltei nada ainda, mas já tô com as músicas gravadas, já tenho um videoclipe engatilhado, agora é a hora de eu contratar um assessor para eu criar uma estratégia, para eu ver como que eu vou divulgar. Porque não adianta, muita gente, mas isso é recorrente, assim, acontece pelo menos uma vez por dia. As pessoas lançam um vídeo, lançam um disco, coloca tudo na internet num dia só, coloca tudo na fanpage. E aí você não tem novidade, você não tem nem como negociar com algum veículo, uma exclusividade, alguma coisa, porque já está tudo na rede. Não tem como o assessor fazer milagre aí. Ele tinha que ter pensado isso antes. Então acho que você contrata quando você quer programar alguma coisa falando nesse ambiente de cultura. Acho que você pensa numa assessoria antes, quando você quer dar esse destaque maior. Ou quando você vai lançar um produto, acho que sempre antes. Acho que é muito parte do planejamento, você já pensar uma assessoria para o teu projeto. Ou quando estoura uma crise, né? Tipo, sei lá, tem uma crise e você precisa de alguém para conter isso. Só que aí, para pagar incêndio, o preço vai ser bem mais caro do que num planejamento, num projeto de cultura, né? Bom, mas aí no próximo módulo a gente vai detalhar um pouco mais, assim. Melhor. Acho que sim, acho que esse módulo tá contemplado, né? Acho que é um módulo aqui com a minha colinha, né? Pra gente não se perder, mas acho que é um módulo que tá contemplado, assim. Acho que é isso, o pessoal pensar também, tipo, quando contratar, quando não contratar, eu bato muito em cima disso, tipo, vai escrever um projeto pro VAI, pro PROAC, pra Lei Rouanet. Porque a comunicação é processo, né? Se você pensa tudo num único momento, né? Sim. Acontece isso que você falou, de não ter novidade, né? Você esgota, né, as possibilidades. Agora queima na largada, né? Você queima a largada, ferrou, porque aí o cara vai ter que... Aí vai sair mais caro, porque aí o cara vai ter que tentar fazer um milagre com o pouco de recurso que ele tem, e é muito difícil para o assessor isso também. Então é interessante você pensar antes, você incluir no seu projeto uma assessoria de imprensa, já conversar com essa pessoa previamente, antes de mandar, para saber também o que é um valor legal, porque tem muita gente que quer botar preço também, né? Tipo, eu vou mandar, mas eu já tenho uma verba. Não, você nem mandou o projeto ainda, manda, coloca um valor justo pro assessor, pensa num valor legal para ele, e aí, enfim... eu também estou de acordo com o projeto, né? A gente lá em São Paulo tem projetos com baixo orçamento, né? Sim. Então, mas
pensar, né? Porque muitas vezes isso não é pensado, Sim, né? sim, é importante. Porque aí depois a pessoa quer contratar com o restinho da verba que ela tem para fazer o milagre. E aí não vai acontecer. Então acho que pensar, ter essa ideia de pensar. E em todo caso, se caso a pessoa não tenha verba, não tem orçamento, é um projeto super baixo custo, aí a ideia é essa, que façam por si, que tenham essa autonomia e que consigam autogerir essa comunicação que vai dar certo. Um bom exemplo aí da asfixia social, eles têm um trabalho bem legal mesmo, e eles seguem esses parâmetros de comunicação que funciona bem. Acho que é isso, acho que desse módulo é isso, né? Senão vai ficar gigante, as pessoas vão cansar da gente. A gente volta no próximo, no terceiro módulo, aí tem mais dicas práticas e um pouquinho mais aprofundado. Certinho, gente? Beijos, até! Beijo, até mais.